Nós vamos abrir espaço para falar sobre amor, né? Porque adoção é isso, é amor. E antes de apresentar a você, nossa primeira convidada, eu quero que você confira esse VT. Adoção. Pequena palavra, sinônimo de amor, coragem, responsabilidade, celebração. E que representa uma jornada de transformação, com desafios e incontáveis memórias felizes. É com fé e esperança em dias melhores que mais de 5.000 crianças e adolescentes no Brasil estão à espera de um lar e principalmente de uma família para amar. Hoje, de acordo com a legislação, toda pessoa com mais de 18 anos de idade, seja ela casada, solteira ou com união estável, pode ser uma adotante. Aliás, muitas famosas já provaram que a maternidade vai muito além do sangue. Como a atriz Giovanna Eubank, que adotou Titi em 2016 e Bless em 2019, ambos nascidos no Malawi. A eterna jornalista Glória Maria, que em 2009 conheceu o amor materno com Laura e Maria. A cantora Elba Ramalho, que virou mãezona da Maria Clara em 2002, da Maria Esperança em 2007 e da Maria Paula em 2009. A apresentadora Astrid Fontinelli, que adotou Gabriel em 2008, quando o menino tinha apenas 40 dias de vida. E a rainha do pop mundial, Madonna, que também no Malawi aumentou a família. David Banda foi seu primeiro filho de alma, adotado em 2006. Depois vieram Mercy Hames em 2009 e as gêmeas Esther e Estelle no ano de 2017. Para essas e tantas outras mulheres que decidiram abrir o coração à maternidade pela adoção, filho é filho, não importa como o amor foi gerado. Até porque mãe é mãe e o carinho delas sempre será incondicional e sem qualquer distinção. É um ato de amor, é entrega, é escolha, é o sim, né? Que muda a vida de uma pessoa. E a adoção, ela depende de vários fatores, são diversos fatores. E quem vai explicar mais pra gente sobre esse assunto, trazendo informações sobre esse processo que gera muitas dúvidas, é a advogada Raquel Garcia. Raquel, hoje, quantas crianças nós temos na fila de adoção? Olha, a gente tem um mapa que é atualizado todos os dias, né? Mas temos hoje em torno de 5.000 crianças disponíveis para adoção no Brasil. 5.000 crianças. Em torno disso. E muito se fala sobre a burocracia para adotar uma criança. É verdade que é um processo demorado, longo, e por que é tão burocrático? Eu costumo dizer que a vida é burocrática, né? Aqui na cozinha, se a gente não seguir um processo, não dá certo. Então, viver é um tanto quanto burocrático. Mas no caso das crianças, a gente precisa ter mais cuidado. A maioria dessas crianças, elas já saíram de uma situação difícil, uma situação de negligência, muitas vezes passaram por coisas que nós nem imaginamos. Então o Estado precisa ser muito cuidadoso para onde essas crianças vão, para qual família essas crianças serão colocadas. E para isso ele precisa analisar com muitos critérios se essas famílias realmente têm condições psicoemocionais e socioeconômicas de receber uma criança por via da adoção. Em média, dura quanto tempo esse processo de adoção de uma criança? Primeiro processo é um processo de habilitação. Assim como a habilitação para dirigir, você precisa se habilitar para adotar. Então, o processo de habilitação, ele tem um prazo pela lei de 120 mais 120 dias, mas em média no Brasil ele tem durado 1 ano. E aí, depois disso, a pessoa está habilitada a adotar e entra nessa fila da adoção. Então, essa habilitação seria um trabalho de investigação para saber se essa pessoa, se essa família estão aptos para receber uma criança. Isso, é feito um estudo psicossocial, um psicólogo judiciário, uma assistente social, avaliam se essa pessoa ou essa família tem realmente condições de receber uma criança pela via da adoção. E aí, depois dessa etapa, essa fila também vai de encontro com o que essa família busca, qual é a criança que essa família quer trazer
pro seu lar. Isso, porque durante esse processo, a pessoa que está se habilitando, ela estabelece um perfil. Então, ela traça como que seria essa criança que ela idealizou. Então, pode ser uma criança pequena, um bebê, pode ser uma criança maior, um adolescente, pode ser uma criança, pode ser uma menina, um menino, pode ser de qualquer etnia, pode ser que eu queira uma criança saudável e pode ser que eu esteja aberto a questões de saúde, crianças que precisem de mais cuidados. Tudo isso vai ser colocado nesse perfil de habilitado e aí entra na fila com esse perfil. Então, se você tem um perfil mais aberto, que a gente fala, se você aceita crianças maiores, com alguma questão de saúde, tem bastante lá esperando, então você vai esperar menos na fila. Que seria uma adoção tardia. Uma adoção tardia. E Ou a que a gente partir de fala de quantos adoção anos? especial. A criança, ela se enquadra em uma adoção tardia a partir de quantos anos? Isso é interessante. Antigamente, há uns 10 anos atrás, a partir de 3 anos já era tardia, porque ninguém aceitava criança maior do que isso. Hoje, com o trabalho dos grupos de apoio à adoção, isso mudou. A gente vem fazendo um trabalho de conscientização das pessoas e hoje a gente fala que a adoção tardia é acima de 7, 8 anos. Aqui nós estamos vendo uma imagem linda, né, de um casal com um bebê, mas é importante frisar que a adoção não envolve somente um casal. Uma pessoa pode adotar uma criança. Qualquer pessoa maior de 18 anos, qualquer estado civil, homoafetivo, heteroafetivo, solteiro, não importa. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar. A única questão é que ela tem que ter 16 anos de diferença para o adotado. Então, uma pessoa de 18 só vai poder adotar uma criança de até 2 anos. O que a gente entende como adoção legal? Qual que é a importância de seguir esse processo de forma legal? Você sabe que hoje no mundo nós temos um tráfico humano real. As pessoas falam um pouco disso, mas existe uma conscientização de proteção à criança, de proteção à infância no mundo todo. Então, a adoção legal é aquela que segue todos os trâmites do judiciário, que verificou se essas pessoas realmente podem adotar, se elas realmente têm boa intenção, porque traficante não tem cara, né? As pessoas, a gente não sabe quem elas são. Então, o judiciário vai fazer esta investigação. E aí você vai entrar nesta fila certo de que você foi investigado e que está tudo bem e que você pode receber uma criança. Isso evita o tráfico humano, evita uma série de crimes que acontecem no mundo inteiro com crianças que são levadas por outros meios. E aí falando um pouquinho de um outro cenário, quando uma mãe dá à luz uma criança e opta por entregar essa criança para adoção. Essa mãe não pode designar essa criança a uma pessoa? Essa criança, ela entra para essa fila? Como que funciona esse sistema? Isso é uma mudança recente, relativamente recente da lei, e as mães que não podem ou não querem por qualquer razão permanecer com aquele filho gerado, ela faz a entrega legal, ela fala na maternidade que ela não tem intenção de ficar com aquela criança. Essa criança é encaminhada para o primeiro habilitado da fila. E por que tem que ser assim? Porque o judiciário verificou. Se ela mesmo, por questões emocionais, escolhesse alguém, talvez essa pessoa não fosse tão boa quanto ela imagina que fosse. Talvez pudesse ser alguém que estaria ali aliciando para levar essa criança de uma forma equivocada. Então, tem que ser por meio do judiciário, desse processo legal, para que essa adoção seja segura. E como que o sistema cuida dos irmãos? Sempre o judiciário vai tentar que esses irmãos fiquem juntos. Afinal de contas, eles já perderam muito, né? Eles foram afastados das suas famílias de origem, isso é uma perda enorme. Então, separar irmãos é ainda mais cruel com essas crianças. Então, o judiciário sempre vai tentar mantê-los juntos para que esses vínculos não se desfaçam. Mas é difícil, às vezes, achar uma pessoa, uma família que queira adotar 4, 5 irmãos. Né, que tenha condições financeiras de receber ao mesmo tempo 4, 5 crianças na sua casa. Quando não é possível, eles dividem em pequenos grupos, 2, 3 crianças e fazem um combinado com essas famílias de que eles vão conviver, na prática como se fossem primos. Sim. Né? Mas sempre mantendo aquele vínculo de fraternidade. Então é a busca pela família mesmo. A busca pela família. E mesmo famílias ou pessoas que não queiram adotar, elas podem de alguma forma apoiar essas crianças que estão aguardando uma família? Sim, existe um projeto muito importante no Brasil que é o apadrinhamento afetivo.
Então, se você, por alguma razão, você não quer adotar, ou você entende que não tem ainda condições ou capacidade mesmo emocional de adotar, mas você quer ser padrinho de um adolescente, por exemplo, é muito importante que os adolescentes tenham padrinhos, pessoas de referência, adultos de referência, que é aquela pessoa que vai dar uma dica de profissão, uma dica de um curso que ele pode fazer, como que ele vai se virar depois que ele sair do abrigo. Então, você começa esse relacionamento afetivo, dando essas orientações, você pode levar para passear, para passar férias, passar o Natal com você. E no futuro, se não houver mesmo ninguém para adotar esse adolescente, foi verificado, não tem nenhuma pessoa no Brasil ou fora do Brasil que queira adotar esse adolescente, se você mudar de ideia, você poderia adotar. Mas o apadrinhamento não é uma forma de burlar a fila, é o contrário. O padrinho, em tese, não vai adotar aquela criança. Mas a gente sabe que, como não tem pretendentes para adolescente em geral, se esse padrinho lá no futuro, depois de criado um vínculo, ele tiver essa intenção, ele pode se candidatar. Ele é um padrinho. Ele é um Ele é padrinho. um familiar dessa criança, mesmo que ele não seja o pai. Exatamente. E como que existe um estatuto que protege os adotados? Como é Sim. o pós-adoção? O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, rege toda a questão da adoção e da proteção à criança e à infância. Então, a criança, ela tem prioridade absoluta na Constituição e em todas as leis que vêm abaixo da Constituição. O judiciário como um todo e a sociedade como um todo precisa priorizar a criança e a proteção da criança. Então, a gente tem uma estrutura muito grande de proteção. Se alguém fica sabendo de uma situação qualquer onde a criança não está recebendo tudo que ela deveria, são feitas denúncias, em geral, para o Conselho Tutelar, que também foi criado a partir daí. E aí o Ministério Público pode ingressar com uma medida protetiva para essa criança. E ela é acolhida para que o Estado veja qual é a situação. Se o Estado começa a trabalhar com essa família para tentar que essa família tenha condições, se é uma questão financeira, está sem um emprego, vamos procurar um emprego para essa pessoa, se ela não tem onde morar, vamos procurar um jeito dela ter uma casa e tentar fazer com que essa criança volte para a sua família, porque a prioridade é que ela esteja na sua família. Mas se depois de tentar nada for possível, não tem como ela voltar para esta família, então o direito dela viver em família, não na família biológica, mas em uma família, tem que ser superior. E aí ela é colocada para adoção para que ela tenha o direito de viver em uma família, em um ambiente familiar. Quem está nos assistindo agora e ficou tocado por essa pauta, por esse assunto, qual que é o primeiro passo para iniciar um processo de adoção? Eu preciso de amparo legal? Eu posso fazer isso sozinho? É pela internet? É presencial? Como que funciona? Bom, o primeiro passo é procurar a vara da infância mais perto da sua casa. Aqui em São Paulo nós temos 11 varas da infância, então você precisa procurar o fórum mais perto da sua casa e lá eles vão te direcionar. Lá você vai dar início a esse processo de habilitação para adoção, eles vão pedir uma série de documentos, você vai precisar fazer cursos preparatórios para adoção, para entender melhor a adoção, entender de onde vêm essas crianças, por que elas estão lá, quais serão os desafios, as demandas que essas crianças vão apresentar, que são diferentes sim de um filho biológico. E aí você vai se preparar por meio desses cursos que são oferecidos tanto pelas varas da infância quanto pelos grupos de apoio à adoção. E no final desse processo você recebe essa certificação que é a habilitação. Você entra na fila e depois quando der o match do seu perfil com o da criança, eles te chamam para apresentar. E quanto mais aberto esse perfil, mais rápido vai acontecer esse Com match. certeza. Então abra o coração para esse amor, porque é isso, é um ato de amor, não é caridade a adoção. Não, adoção não é caridade, adoção é via de parentalidade. Ninguém pergunta se você nasceu de parto normal ou de cesárea. A adoção é apenas uma das formas de você nascer para uma família. E isso precisa estar muito claro para quem vai adotar. Se você quer ajudar uma criança, ajudar um adolescente, existem outros meios de caridade. O apadrinhamento é um meio de você ajudar uma criança. Mas se você quer ser pai e mãe, então o caminho é a adoção. Muito obrigada. E você encontra mais informações sobre a Raquel Garcia, que é advogada, no @Raquel
_Garcia_ADV. Bom, vamos continuar falando sobre esse tema tão rico, né, que é a adoção. E agora é o momento de conhecer histórias de casais que realizaram o sonho da maternidade e da paternidade por meio da adoção. Olha só. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Hoje a gente tá com um casal, Paulo Tardivo e Thiago Pessoa, que se conhecem há 15 anos, mas há 6 a rotina desse casal foi alterada, certo? Mudou muito, viu, gente? Meu Deus do céu. Que a lágrima viaja a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu... Vieram 2 crianças, chegaram na nossa vida, ocupando todo o espaço que a gente tinha da rotina, da casa, do trabalho. Mas uma mudança boa. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Eu sempre tive um sonho de ser pai, desde muito novo, assim. Aí quando eu conheço o Paulo, ele também externa essa vontade da paternidade. E aí, com 6 anos de relação, 6 para 7 anos, a gente resolveu adotar. Nosso cadastro era um cadastro nacional, então a gente poderia ser chamado por qualquer lugar do país. Então eles são do Ceará, né? De 3 horas de Fortaleza. E aí a gente chega no abrigo para conhecer o Davi, com 3 meses. Quando a gente chega no abrigo, a gente tem a informação que ele tinha uma irmã de 5 anos, que não estava para adoção na época. E a gente, quando tem informação, entende que não vai ser a gente que vai separar os irmãos. Naquele momento ali, de forma muito rápida e muito objetiva, a gente olhou um para o outro e falou, vamos embora, né? Porque a gente não se preparou para ter 2 filhos. E aí, nesse exato momento, a Sara chegou da escola. E a gente decidiu colocar água no feijão e viemos embora os 4. Quando a gente fala de uma adoção tardia, quando a gente fala de uma criança aí acima de 5 anos, é uma criança, claro que já tem uma bagagem, já tem uma história antes da gente. Então é necessário uma adaptação, é necessário paciência, é necessário muito amor para que essa criança se sinta pertencendo a esse ambiente, a essa família. As pessoas têm muito medo de adotar crianças mais velhas, né? Adoção tardia, com esse discurso mesmo, assim, tipo, eu vou perder a primeira vez que ela falou, que ela andou. Gente, eu tive tantas primeiras vezes com a Sara, tão emocionante quanto ver o Davi andar, quanto ver o Davi falar. Eu vi minha filha conhecer um prédio, eu vi minha filha brilhar o olho porque conhecia uma escada rolante. Então esse discurso de que, eu não quero adotar uma criança mais velha porque eu vou perder as primeiras vezes, cai por terra, viu, gente? Tem várias primeiras vezes aí pra você conhecer e ainda vai ter várias primeiras vezes ainda, ela adolescente, ela adulta, que são tão emocionantes quanto. Primeiras vezes e transformações. O casal Malu e Joaquim também vivencia isso em casa. Para realizar o sonho de ter filhos, a adoção foi o caminho. E como a vida é assim, nem sempre tem roteiro, o desejo de ter um filho mudou ao conhecer um trio de irmãs. Em 2011, eu e meu marido decidimos nos casar para formar uma família com casa, cachorro e, claro, um filho, né? Crianças. E aí a gente tentou pelos meios biológicos, naturais, inseminações e nada dava certo. E também a gente já tinha entrado para a fila da adoção. Falei, por que não adotar? Depois de 6 anos sem conseguir e já desanimados, e eu persistindo nessa ideia de que eu precisava ser mãe, eu precisava, assim, me expressar por meio da maternidade, eu precisava maternar. Daí, em 2017, quando o telefone tocou e a assistente social nos anunciou que era um grupo de crianças para adoção, 3 irmãos, né? E eu pensei, pela lógica, pela matemática, pela nossa dinâmica de trabalho, a gente não vai conseguir. Mas talvez seja a nossa última chance. Vamos conhecer essas crianças para ver como que a gente se sente? Quando elas chegaram, toda a minha vida parou e mudou a partir daquele momento, porque elas chegaram com as suas demandas. Eu lembro que eu me perdi com tudo vezes 3. Então, assim, calçado, roupa, naquela velocidade, mudando e crescendo, porque elas tinham 3, 4 e 6 aninhos. Seus filhos mudam tudo, eles mudam as suas perspectivas, o que você considera importante ou não,
as suas prioridades, a sua visão de vida. Quando a gente se torna pai, a gente atravessa a rua na faixa. Porque a gente tem medo de faltar um dia para os nossos filhos, de medo de não conseguir criar, medo de como eles vão se tornar, se a nossa criação tá certa ou não, medo se vai faltar trabalho pra gente. E você tem, acima de tudo, quando você vê uma criança na rua, você enxerga ela como ela pode ser seu filho. Sabe, uma criança que pede dinheiro na rua, hoje em dia, para quem se torna pai, ela não é a mesma criança de quando você não era pai. Cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira. Hoje, com as redes sociais, a gente pode ver mais pessoas, a gente pode se sentir representados com mais perfis. Vocês recebem esses relatos? Como é ouvir também de pessoas que estão passando por isso ou pessoas que se inspiram para também adotar até essa união junta? Pô, na minha época, que eu sonhava em ser pai, quando eu me entendo gay, eu achei que meu sonho não seria possível. Porque na minha época, eu tenho 44 anos, na minha época não tinha ninguém, eu não tinha nenhuma referência de pai como eu sou hoje, de família como é a minha, não tinha. Não via isso na televisão, não via isso no jornal, não via isso na rua. Então eu me entendo gay, eu pego o meu sonho de ser pai e coloco na gaveta, entende? Então essa referência também é muito importante para que meninos, né, pré-adolescentes e adolescentes que têm essa mesma vontade, fala, não, é possível, olha lá, eu tô vendo, os meninos têm uma família, os meninos têm filhos. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Não importa como seja a sua formação familiar. Você é um pai apenas, uma mãe solo, uma avó que cuida. O importante é que essa é a sua família, que você abrace essa sua família e que você tenha orgulho dessa sua família, sabe? Porque família, gente, não tem um formato. Família é família. Vale muito a pena ter filhos. Eu não sei se por adoção, de que forma, mas eu acho que vale muito a pena. Então, se você tem vontade de adotar, vai lá, adota, procura o fórum da sua cidade, se informa. É a hora de voltar, é só você que vem no meu cantar, meu bem, é só pensar que vem. Pra voltar pro estúdio, hoje a gente tem um chamado muito especial, certo, Davi? Sim, É o que então? Estamos de volta? pro estúdio. Misture alma e coração. Que coisa mais linda, que história mais linda, né, gente? Obrigada, família Pessoa Tardiva, um beijo pra vocês. Muito obrigada, Malu Habib, um beijo pra você também. Anota aí o Instagram deles, @família Pessoa Tardivo e @Malu Habib. E é muito linda, muito interessante como essas histórias, né, elas se conectam e de alguma forma também elas se completam. Por isso, a gente vai continuar esse papo por aqui também, falando sobre adoção, um tema tão delicado, tão sensível. E agora a gente recebe a psicóloga Daniela Freixo e a influenciadora digital Fernanda Fabris. Gente, a Fernanda, além de influenciadora, ela é mãe de 6 filhos do coração. Sejam muito bem-vindas. Prazer receber vocês aqui. E eu acho que a gente pode começar um pouquinho essa história, né, Fernanda? Até para as pessoas entenderem, para a gente ter o gancho, né, Daniela, para continuar essa conversa. A partir de qual momento você decidiu adotar? Em que momento da sua vida você estava, Fernanda? Eu decidi pela adoção, eu tinha só 13 anos de idade. 13? 13. Nossa. Eu convivi com muitas crianças acolhidas. Minha tia levava as crianças para passar o Natal com a gente. E teve uma garotinha, eu não me recordo o nome dela, eu acho que era Paloma. E ela, inclusive, parece a minha filha. Nossa. E ela foi embora e eu me questionei. Eu falei assim, por que eu vou para minha casa e ela volta para um abrigo? E a partir daquele momento eu comecei a questionar se eu seria capaz de amar um filho pela via da adoção. Não porque eu queria salvar a Paloma ou porque eu queria, sei lá, um ato de caridade, mas é porque eu entendi que aquelas crianças precisavam de família e eu comecei a me questionar se eu poderia ser essa família. Então, muito jovem.
Aí, Olha quando a só. gente começou a namorar o meu esposo, eu já comentei do meu desejo. Tive medo, falei, acho que ele não vai querer. Mas, surpreendentemente, o Maurício também tinha esse desejo no Olha coração. só. Mas eu também queria engravidar. Tentei 11 anos. 11 anos você 11 tentou? anos. Casei muito nova, casei com Ah. 18 anos. Então, nosso plano de vida era, vamos tentar engravidar. Depois, quando nosso filho tiver ali 11, 12 anos, a gente adota um pré-adolescente. E eu nunca tive o desejo de adotar um bebê. Eu sempre quis uma criança mais velha. Só que nós não engravidamos. Algo que até hoje ninguém soube explicar, já todos os exames, não teve Não tinha uma explicação. não Tá. tinha. E depois de viver o luto por não poder gerar, porque também enquanto eu estava presa a essa expectativa de engravidar, eu não lembrava desse desejo real de adotar, porque eu queria satisfazer o sonho, a expectativa de todo mundo que nos cercava. E é duro, porque a mulher que não consegue engravidar, ela tem um sentimento de que ela não consegue, que ela é menor, que ela Sim. não é mulher o suficiente. Sofre uma pressão muito grande, né, Isso, é Fernanda? muito difícil. Então eu passei por esse luto, vivi todas essas dores, até que a gente começou a voltar a falar da adoção. E aí, como a gente não tinha conseguido engravidar, falou, mãe, então vamos adotar 2 filhos de uma vez. Só que foi totalmente diferente. do que Ao a gente invés de planejou. 2, a sua primeira adoção, então, foram 4 de uma 4. vez. Olha, então a família cresceu assim de um dia para o outro. Foi, 4 Olha. filhos. Eles chegaram em 2019 e foi de uma forma muito doida, porque eu só coloquei no Google documentos para adotar e eu acreditava na época que demorava demais o processo. Eu estava no 2º ano do doutorado. Falei, dá tempo de eu fazer todo o processo. Eu queria fazer pós-doc fora do Brasil. Vou fazer meu pós-doc. Quando eu voltar, vou ser chamado. Eu coloquei documentos para adotar e vi o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, Adote um Boa Noite, e comecei a ver as fotos. Eu não sabia o que era aquele site, só que quando eu fui vendo as fotos, eu fui sentindo um negócio muito forte. E quando chegou na penúltima foto, eram os 4. Uau! E aí, na hora que eu olhei aquele sorrisinho travesso, eu não sei explicar, eu só São disse, eles. são meus filhos. Gente, que incrível isso, né? E esse é um relato que eu lembro até que a Glória Maria também, ela conta essa história, né? E muitas pessoas contam essa história dessa forma, né? De que vem uma intuição, um amor, um chamado ali naquele momento. E eu queria perguntar para a Daniela, porque esse momento da escolha, ele mistura muitas coisas. Muitas vezes a frustração, de repente, de não ter tido, né? De não ter podido ter o filho. E aí você tem que deixar esse plano, esse projeto de lado para abraçar a adoção. E aí tem a expectativa e a realidade também dos fatos, né? Como é que esse casal pode lidar com isso? É tão interessante isso, porque como seres humanos, nós criamos expectativa como se a gente pudesse ter o script da vida. Então isso que a Fê falou, né? Não, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou aqui, aí depois, e tarará, e vai ser desse jeito. E eu acho que assim, pela graça de Deus mesmo, a gente é surpreendido pela vida que é. E muitas vezes essa vida que é nos derruba, né? Nos coloca vulneráveis, às vezes impotentes, sem saber o caminho. Eu brinco que é numa sensação de abrir mato no desconhecido, mas a gente não é sozinho, porque esse amor que a gente vai aprender a viver pelo outro, ele também nos dá a sustentação para que a gente possa cumprir essa jornada. Então, obviamente, a maternidade por si só, seja gerada, ou seja, né, o filho do coração, que somos todos, né, de certa forma, experimentando esse espaço de escolha de amor, uma decisão de amar, de sair do centro da vida, ela implica em vulnerabilidade, implica em saída do controle, implica em vivermos esse um dia de cada vez, a entrega do melhor possível, na intenção correta, e óbvio, né, encontrando os desafios da realidade que se apresenta, fazer com que a gente possa crescer e aprender e nos tornarmos pessoas cada vez melhores nesse processo. Eu acho que tudo é uma construção, né? Como é que foi, Fernanda, essa construção quando os seus 4 primeiros filhos chegaram, né, na sua casa, porque depois ela adotou mais 2, que a gente já vai contar aqui também, mas nessa primeira chegada, como é que foi essa construção do amor? Foi difícil.
embora tenha tido esse primeiro momento romântico de ver a imagem e falar são nossos filhos, e a gente lutou muito para chegar até eles, foi muito difícil. E aí durante a aproximação, que é a fase que a gente visita na instituição, leva para passear, foi muito linda, era muito tranquila, mas a chegada em casa, o dia que você fecha a porta, foi difícil. Eu enfrentei 1 ano e 3 meses de rejeição de 3 dos nossos filhos. Nossos filhos viveram bastante tempo em uma instituição. Um deles, a nossa garota, falo isso porque ela fala abertamente sobre o tema, não queria ser adotada. Então é legal a gente tirar essa impressão, né, de que a criança vai estar de braços abertos e vai falar assim, ai, obrigada, mamãe. Não é assim, não. Eles carregam muita culpa, muita dor, muito sofrimento, e a gente tem que lidar com tudo isso. Então não foi fácil, mas aos pouquinhos a gente foi vencendo as barreiras e construindo um relacionamento que não é forte desde o início, tanto das crianças com a gente como a gente com as crianças. Eu me recordo que um dos nossos filhos, eu demorei 1 ano para conseguir amá-lo. Eu achava ele um garotinho especial, eu tinha um carinho, eu cuidava com afeto, mas eu não tinha aquele sentimento forte por ele. E eu só fui conseguir amar o meu filho o dia que eu me propus a entender por que eu não conseguia amá-lo. E eu descobri que não era sobre ele era muito parecido comigo, com as minhas fragilidades quando criança. Então eu tive que primeiro amar a Fernanda para depois amá-lo. Então não costuma ser tão fácil, principalmente quando a gente fala de adoção tardia. Nossos filhos, eles já chegaram mais velhos, né? Com exceção do Arthurzinho, que tinha 3 anos. A gente tinha o Fabrício, 6 anos, a Flávia, 9 e o Flávio, 11 anos. Mas logo na primeira adoção, o Flávio, com 11, que todo mundo achou que ia dar muito trabalho, foi o mais tranquilo. Olha, e não tem regra. Não. Por que ele foi mais tranquilo? Porque ele é um garoto de uma personalidade mais leve, ele é muito mais submisso, então é muito mais fácil de você lidar com uma criança submissa do que uma criança que gosta de um embate. A personalidade dele é tranquila, é diferente da minha, eu também sou muito agitada, então tem todo esse contexto. E nesse caso, desistir não é uma opção, né, doutora? Eu acho que tem um ponto muito interessante que a gente estava até conversando antes, que muitas vezes o filho nascido da barriga, você verdadeiramente não tem a opção de acho que não era bem do jeito que eu queria, né? E às vezes na adoção existe esse fantasma que, não, mas é muito difícil, ou o temperamento é muito difícil, ou mesmo a história do passado, que sim, deixa marcas, mas existe um espaço também de processo de decisão do que essas crianças no tempo farão com o que aconteceu com elas. Sim. Existe um processo, o Viktor Frankl fala muito isso, que é um psicólogo judeu que passou por campos de concentração, que diz muito sobre a decisão do que a gente faz com o que nos acontece. Certo. Então existe um ponto muito importante de, nesta tomada de decisão, essa construção que a Fê fala de a hora que são meus filhos, a gente está, na verdade, indo na direção do aprender o amor, aprender e aceitar quem eles são, como eles funcionam, para que aí a gente possa aprender a flexibilizar os temperamentos, a encontrar espaço de consideração, entender as necessidades, a comunicação delas. Porque às vezes é isso, você vai ter filhos de temperamentos muito diferentes e a gente entende, este é mais difícil. Não. Às vezes esse é o mais parecido com a gente, Sim. Às vezes esse outro mais paciente, mais não dominante, mais moldável, é um que a gente precisa dar uma voz, porque às vezes ele é o que vai parecer que está melhor, mas está mais quieto do que o barulhento, que guerria por tudo que quer. Então, existe um processo da gente conhecer os filhos, entender o funcionamento deles. Eu acho que fazer essa diferenciação, né, do que é o que eles passaram, do que é o funcionamento deles e o que é o que eles fizeram no sentido dessa autogerência, porque não deixa de ser a criança do abrigo. Também tive trabalho logo na formação da faculdade, da criança do abrigo ter um espaço dela precisar se virar muito sozinha, apesar de todo o cuidado e tudo, existe
uma falta do relacional. Tá. E esse relacional, a hora que ele chega, eu não sei, eu não estou habituado a isso, né? Tem que Então, aprender. precisa ser aprendido. Isso é entendi. tempo, consistência, permanência, insistência. Insistência. E muito. aí, depois dos 4, você adotou também a Natália, não é? Na época ela tinha 17 anos. E também adotou o Emanuel, que também tinha 17 anos. O Emanuel foi o último, então, Sim. a entrar para a família? Manu chegou faz 6 meses apenas. A Nath já chegou faz 2 anos. Então a Nath está com 19. E aí foram desafios diferentes. Tá. Eles são muito tranquilos, os dois queriam ser adotados, o que ajuda muito nesse processo. E a gente vem romper mais um mito de que as crianças mais velhas, adolescentes, não querem um lar. Isso não é verdade, boa parte deles querem sim. E foram experiências muito leves, tanto a Nath como o Emanuel. Teve desafios? Teve e continua tendo, faz parte do processo. Inclusive, até aproveitando para falar um pouquinho dessa questão da desistência, que eu acho que é importante a gente falar, é que eu já acompanhei muitas famílias que desistiram. Certo. E as pessoas acham que a família que desiste dos filhos é uma pessoa muito ruim, muito cruel. E são pessoas como a gente. Por isso que a gente tem que trazer esse tema com muito cuidado. Mas quando você vai ver, a motivação da devolução sempre foi porque adotou pelos motivos errados. Queria salvar a criança. Ah, eu tenho uma boa condição financeira, então eu vou dar um futuro para essa criança. Ou então, eu acho que eu posso dar um rumo educacional para uma criança. Sim. Quem vai com uma motivação dessa não consegue dar conta dos desafios que a gente falou, né? Imagina. Então, eu acho que sente vontade de desistir? Sente. Muitas vezes. Mas aí a sua escolha, a decisão de ser mãe, é isso que faz dar certo. Que tem que ser mais forte, né? Aí, Fernanda, tem uma pessoa muito especial que mandou um recadinho pra você. A gente vai assistir agora. Dá uma olhadinha aí, Fê. Ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Meu nome é Natália, eu tenho 19 anos e fui adotada com 17 anos. Quando eu descobri que eu ia ser adotada, eu fiquei, confesso que assustada, com medo e insegura. A construção da confiança com a minha família foi bem difícil. Eu confesso que eu tive muito medo, eu tinha medo de desagradar os meus pais, eu mentia para tentar agradar eles, mas acabava desagradando. Eu tinha medo de ser devolvida e muita insegurança também. Eu acho que o mais difícil emocionalmente para mim, durante o meu processo de adoção, foi receber amor. Antes eu não via uma família como uma família feliz, cheia de amor, carinho, e hoje eu vejo uma família totalmente diferente, onde tem conflitos, mas tem muito amor, tem muita atenção e tem muito carinho também. Sons que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por... Depois que eu fui adotada, muitas coisas mudaram. Eu tive a oportunidade de sonhar. Hoje eu sonho com milhares de coisas, em construir a minha família, em terminar minha faculdade. Eu pude me amar e olhar para mim mesma. Uma coisa que eu nunca tive ao longo da minha vida. Uma mensagem que eu deixaria para as crianças e adolescentes que estão no abrigo. Acredite no amor e não percam a esperança. No céu um sonho mata colorir a cena, pra me fazer lembrar que a vida vale a pena. No céu um sonho mata. Nossa, que lindo. O que você sente quando você vê essas cenas dos seus filhos, da sua família, depois de tantos desafios que você e o seu marido, né, passaram até hoje? Que vale a pena. Apesar de todas as dores no caminho, vale muito a pena. Vê-los sendo transformado, acreditando no amor, extraindo o maior potencial dentro deles. Então, isso é muito gratificante, vale muito a pena. Olha, parabéns pela sua história. A gente está encerrando, dá vontade de continuar, porque realmente a história da Fernanda é linda, mas você pode continuar também acompanhando ela no Instagram, né? Que é @ já vai chegar aqui, ó, é o outro, @mãe_por amor, é isso? Mesmo. @mãe_por amor. Muito obrigada pela sua presença. E eu também queria que a Daniela pudesse falar, dar uma mensagem, né, para os casais que estão pretendendo aí adotar. Eu acho que a Fê trouxe uma coisa muito importante, que é cuidar da intenção correta. Porque na intenção equivocada, a gente pode realmente mexer com muitas vidas
e causar feridas, mas na intenção correta, que é a decisão de amar. O amor significa sacrifício. O amor é sair do centro da vida. E a hora que a gente decide por amar o próximo, um filho adotivo, o próximo, qualquer gesto de amor que a gente faça, mas esse grande gesto, né, de se tornar mãe e pai de alguém, nós vamos viver uma das experiências mais incríveis que eu falei para a Fernanda antes, é encontrar um filho na dor. Não há maior experiência de amor. Não será um caminho reto do jeito que a gente quer, com tudo andando confortavelmente, mas será um caminho de amor. E o amor é uma escolha também. E o amor, a hora que a gente vive esse processo com alguém, frutifica. Muito bom. É maravilhoso. @Daniela com 2 L's Freixo. @Daniela Freixo é o Instagram da psicóloga. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, viu?